pessoal, tá começando mais um Tauricast e hoje temos uma convidada especial. Ela é médica veterinária formada pela Federal de Goiás com especialização em acupuntura pela Universidade Unesp de Botucatu. Isso mesmo, mas antes de começar, vocês sabem que a gente tem o patrocínio da Fitofórmula. A Fitofórmula fabrica fórmulas chinesas há mais de 16 anos. Quer saber mais? Entra aqui no QR Code, quem está assistindo a gente, quem está escutando, acessa fitoformulanatural.com.br. Para você adquirir suas fórmulas, acesse o Guia da MTC. Lá você vai achar um prescritor mais perto de você. Tem de todo lugar do Brasil. Então acessa, que aí você consegue adquirir e usar suas fórmulas chinesas. O nosso outro patrocinador é o Espaço Taori. O Espaço Taori é esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue gravar podcast, gravar a sua aula e realizar o seu evento. Quer saber mais? Também acessa o QR Code ou entra no spacotaori.com.br que você vai ver, lá tem fotos de vários eventos, de como tudo é feito, é bem legal, chama a equipe, conversa e faz o seu orçamento. Combinado? Bora agora para a nossa convidada. Ela não apenas domina a prática da acupuntura veterinária, mas também é uma especialista em medicina tradicional chinesa, incorporando as fórmulas chinesas em seu trabalho. Ela irá compartilhar conosco a sua experiência única, explorando como a acupuntura e as fórmulas chinesas têm impactado positivamente na saúde e bem-estar dos animais. Seja bem-vindo, doutora Luciana Salles. E aí, doutora, tudo bem? Tudo ótimo, maravilhoso, adoro estar aqui, conversar sobre isso, falar de mim, falar para as pessoas que gostam de ouvir. Isso mesmo, gente, eu ri quando fui falar a faculdade da doutora, que no início eu errei a faculdade. E aí eu tive que me corrigir, né? Por isso que eu ri, né, doutora? Claro. Né, vamos, né, tem que falar qual é a faculdade. Sim, mesmo, afinal né? de contas, vocês pagaram a minha faculdade, porque eu fiz federal, depois eu fiz estadual, né? Faculdades públicas, suei no entrado, tem que ser orgulhosa óbvio. desse feito, né? Claro. Doutora, vamos começar? Já começamos. Então, bora. Gosto de começar com a pergunta clássica, que é: como surgiu o interesse em se formar em medicina veterinária e a especialização em acupuntura? Eu escolhi ser veterinária na fila do Banco do Brasil, da Praça da Sé. Pera, não, conta isso então, peraí. Seguinte, eu fiz cursinho 6 meses como convidada, porque eles queriam pessoas que fossem passar em federais pra fazer o nome do cursinho. Então eu não paguei nada pra fazer o cursinho. Nossa, que beleza. No Colégio do Carmo. E aí os meus professores fizeram um cursinho e me chamaram pra poder fazer os 6 meses de cursinho. E aí tinha a psicóloga lá, e elas faziam um teste de vocação, né, vocacional. E aí eu fiz, aí chamaram todos os alunos da sala pra falar a resposta desse teste. E não me chamava. Eu falei, porque eu sou bolsista, né? Não vão falar comigo. Pois a psicóloga me chamou e eu fui lá na sala dela. Ela falou, olha, são as 3 grandes áreas, né? A parte de social, assim, a pessoa tem que saber se comunicar, né? Tem um mínimo de vocação para isso. Você cumpre esse quesito. A parte de ciências, você precisa ser curiosa para você descobrir as coisas, a curiosidade, a vontade, ser destemida. Você também preenche esse quesito. E a parte das exatas, que é engenharias, tudo isso que precisa de gostar muito de matemática. Isso que a gente encontra poucas pessoas que gostam das coisas exatas, e você preenche muito bem esse quesito. Falou, então, escolhe qualquer uma que você vai estar bem. Tava fácil, então, nossa. Aí eu falei, tá, beleza, então, né, vamos ver. Aí minha mãe falou assim pra mim, a dona Euridice, ou é federal, pública, ou você vai estudar de noite e trabalhar de dia pra pagar a faculdade, porque eu já paguei a sua escola inteira. Eu, entendi. Falei, bom, não quero estudar de noite, então eu só prestei faculdade pública. Só que faculdade pública tinha que fazer inscrição, e não era hoje fácil igual em casa que você faz. Querido, a gente tinha que ir pro banco fazer inscrição, tá? Então eu prestei, eu sabia muito certeiro o que eu queria. Eu prestei medicina veterinária na Federal de Goiás, direito na Federal do Paraná, medicina no Triângulo Mineiro, porque a família da minha mãe é de Uberaba, tinha que saber o ranking se a pessoa era inteligente ou não. Eu fiquei na lista de espera e o medo de passar. Não que eu não fosse gostar de ser médica, mas eu ficava com medo de passar, porque eu não sabia, imagina, a medicina. Sim. E prestei engenharia de produção na FUVEST, né, pra UFSCar.
Isso morando em Santos? Morando em Santos. Só escolheu faculdade perto, doutora. A vontade do adolescente de sair de casa é muito grande. Era muito grande, né? Muito grande. E aí tinha fases da FUVEST. Então eu subi pro ônibus. Você tem o caderninho de vocação. Vocês não vão saber nunca o que é isso. Tinha um caderninho de coisas que falei. Eu fui fazer medicina veterinária para mexer com melhoramento genético, que era como você mexia com um número dentro da biologia. Muito simples, né? Melhoramento genético. Falei, isso que eu vou fazer. Subi, entrei no ônibus, encontrei quem no ônibus? Com a psicóloga. Sentei no corredor, fiquei falando com ela até subir lá. Aí desci no Jabaquara, peguei o metrô, fui até a Praça da Sé, desci na Praça da Sé, fui lá no banco, e aí eu tinha que marcar a inscrição, preencher o buraquinho da inscrição. Vou fazer medicina veterinária então. Aí prestei medicina veterinária. Lá, escolhi lá na fila do banco, do Brasil, Banco do Brasil da Praça da Sé. E aí passei pra segunda fase, aí as provas foram lá em Goiânia, tá, gente? Não claro, Fui lá pra Goiânia fazer as provas, e tinha muita gente fazendo, a concorrência era gigante na Federal de Goiás, a maioria das pessoas querendo fazer medicina pra grandes, né, medicina veterinária pra grandes, e aí eu fui fazer medicina veterinária pra fazer melhoramento genético. Entrei, mudei pra Goiânia, meus avós moravam lá, tinha uma casa em apartamento em Goiânia, mudei pra Goiânia, fui começar a estudar. O que era fazer melhoramento genético? Gente, perdoe a palavrinha chula que eu usarei, mas é como ferrar o bicho em menos tempo. É como criar galinhas em meio metro quadrado para elas engordarem e ter um peito gigante. Como ter boi confinado. Gente, eu falei, não é isso que eu quero fazer. Para tudo, chama a NASA. Porque como é que eu vou fazer um negócio desse? Não quero medicina, não quero mais melhoramento genético. Nossa, eu não sabia o que era também. Tô descobrindo agora com a senhora falando. Mas eu sou muito boa de explicar as coisas. Muito. Aí, eu falei, não, o que eu vou fazer aqui? Eu falei, não. Cachorro, diarreia e vômito. Pode falar diarreia? Pode sim. Diarreia, vômito e vacina. Boi é pra matadouro, coitados deles. Mas eu comia carne na época. Depois da faculdade eu fiquei 4 anos sem comer, de dó. Mas depois eu voltei a comer, com moderação. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, silvestre. Não vou mexer com animal silvestre, gente. É isso, não tem dono. O dono é o Estado. Ele me paga, eu não fico tratando de bicho. Sim. De tutor. Aí tudo era antibiótico, tudo era anti-inflamatório, tudo era descobrir o que era, e às vezes nem precisava descobrir o que era. Eles queriam fazer, descobrir para tratar com antibiótico. É ótimo, claro que é ótimo antibiótico anti-inflamatório, mas tudo, aí falei que sem graça. Diarreia, anti-inflamatório, antibiótico, pele, corticoide, shampoo ainda não. Era muito, muito monótono. Então, foi por isso que eu escolhi a veterinária, e aí depois eu descobri dentro da veterinária que eu não ia fazer isso, né? Não ia fazer o que eu tinha entendido antes, e aí eu vou partir para outras coisas. E aí, como foi chegando essas medicinas integrativas, que na época a gente chamava de alternativas, né? Sim. Tipo, alternativas que você faz, une um ou outro. E aí a gente sempre tentou entender que era tudo eu ou outro, né? Exatamente. Não precisa excluir um para fazer o outro. E aí eu comecei a estudar homeopatia. Porque eu podia estar sozinha, homeopatia era bolinha, e aí eu conseguia, lá no hospital veterinário, dava uma olhada, aí a tiazinha não tinha dinheiro para comprar, eu falei, olha, pega essa homeopatia que eu peguei na faculdade. Porque aí eu entrei pro movimento estudantil. Menino, esse movimento estudantil me ensinou tanta coisa boa que hoje eu vejo que é boa, que é saber pedir as coisas, fazer um documento, tudo você pode, desde que seja organizado. Então você tem que fazer um documento, pedir. Então eu ia nas farmácias de manipulação homeopática em Goiânia e falava, você não dá amostra de arnica? Porque eu sei que a arnica todo mundo usa, né? Por quê? Porque eu sou estudante de medicina veterinária, né? Na Faculdade Federal de Goiás, lá no campus, não sei o quê. E eu tô fazendo alguma coisa. Tá bom. Então eu conseguia de graça, né? As amostras. Aí eu dava pros clientes, pros pacientes lá, a homeopatia pra ele tomar. E falei assim, olha, não pode usar todo o remédio que ele passou, mas dá isso aqui também. Aí eu comprava ficha. Vocês não sabem o que é ficha. Depois foi cartão de orelhão. De orelhão. E aí eu ligava pra eles depois pra descobrir o que tinha acontecido. Oi, Dona Cotinha. Dona Cotinha é a minha cliente fictícia, que engloba todas elas. Todos os clientes. Dona Cotinha, como é que tá o Totó? Ai, menina, ele parou de coçar. Eu falei, mas você deu remédio? Não tive tempo de comprar outro remédio. Só tava dando o que a senhora passou. Mãe, legal. Aí eu falava com o veterinário, né, com meus professores. Ai, Luciana, isso é docinho.
E aí eu comecei a ver que tinha um mundo à parte, né? Que funcionava. Era real e funcionava. E aí eu me formei. Aí eu tava... Minha amiga de faculdade, Adriana Braga Siqueira Rola. Não riam, tá? Adriana Braga Siqueira Rola. Ai, doutora. Eu falei, Dri, hoje, assim, sabe quando você faz o TCC... Mas até a formatura tem aquele pedaço ali que você fica formada, mas não pegou o diploma ainda. Eu falei, Dri, o que nós vamos fazer depois de formada? Ela falou assim, não sei. Eu falei, mas a gente tem que trabalhar, né? Porque hoje a gente é o futuro do país. Amanhã a gente é um problema social. Se a gente não arrumar um emprego. Claro. Aí eu falei, eu vou continuar estudando, Dri. Eu tenho que continuar estudando aqui em Goiânia. Aí ela era de Brasília. Aí ela falou, vamos. Eu falei assim, então o que eu vou fazer? Eu entrei na internet e aí ela fazia esse barulho. Toim, 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 pra entrar na internet. E aí, a gente entrava na internet só depois das 9, que era só um pulso que usava. Ah, gente, vocês não vão nunca saber que é esperar 9 horas chegar. E meia-noite, então, que era um pulso só. Mas, é isso. Aí eu falei assim, especialização. Aí eu falei, mas eu vou ver do que tem pra fazer especialização? Vamos. Aí eu vi lá, medicina chinesa. Onde que é? Na Unesp. Eu falei, Unesp. E é em São Paulo, né, que eu voltava um pouco pra cá. Aí eu peguei e fiz a minha inscrição. Aí tinha que pagar um tantinho assim, porque eles usavam o espaço da universidade, mas os professores todos eram de lá. E aí eu liguei pra minha mãe, depois das 9. Mamãe, eu vou fazer uma especialização em medicina chinesa na Unesp, em Botucatu. Se eu não conseguir pagar, porque eu vou trabalhar, mas se eu não conseguir pagar, você paga? Ela falou, pago. E aí eu fui lá, né? E aí, Victor, não, você não tá falando nada, né? Eu falei, não, porque eu tô adorando a história. Aí eu falei assim, aí eu tava lá que tinha prova. Eu falei, cara, federal, prova? Como assim, né? De seleção, pagou. E não era um valor alto, não. Aí eu falei assim, então tá bom. Peguei minha mochila, pequena mochila, que tem rola. Você faz assim, mochileira, adoro faculdade, mochileira. Aí eu vim pra Botucatu. Né? E o ônibus de Botucatu, de Goiânia, que ia, não era só pra Botucatu. Chegava em Goiânia, em Botucatu, 4 horas da manhã. Aí, não tinha ônibus nesse horário. Uber não tinha. Você pergunta, não existia também. Uber, né? Não tem Uber. Aí eu tinha que esperar o ônibus circular pra ir pra universidade. E aí tinha lá que tinha que fazer a entrevista, né? E tinha a prova e tinha entrevista. E aí eu cheguei lá nesse dia, que ela falou que a entrevista era de tanto a tanto. Eu tinha celular, mas ninguém ligava pra celular. Eu tinha celular pra brincar de cobrinha, que é um joguinho no telefone. Aí, eu cheguei 4 horas da manhã, fiquei lá bodeando até 6 horas pra começar a circular os ônibus, fui pra universidade. Mochilão, tá? Porque de Botucatu eu vinha pra Santos. Aí, fui lá fazer a minha entrevista, né? Aí eu cheguei lá, eu tô procurando o professor Estélio, o professor Jean, aí... eu vim pra entrevista da especialização, mas eles marcaram com você? Eu falei, não, eu fiz a inscrição por e-mail, né? Não tinha site que entrava direitinho por e-mail. Aí mas você recebeu resposta? Eu falei, não, mas eu fiz a inscrição tá feita. Aí ela falou assim, pera um pouquinho. Eu falei, caraca, eu me caí numa doida, né? Aí eu vou cair numa besteira, né? Aí ela voltou, qual que é seu nome? Aí eu falei, Luciana Guimarães Salles. Aí ela falou assim, menino, a gente tá atrás de você há um tempão. Eu falei, que bom, né, que eu vim. Ele falou, só falta você fazer entrevista. Todo mundo já fez entrevista. Eu falei, mas isso é um pré-requisito? Eu achei que eu já vim aqui só fazer inscrição, né, tipo, presencial. Tava tudo certo. Não, tem que passar na entrevista. Eu, ferrou, né, eu vim do Goiás pra cá pra fazer uma entrevista ainda. Minha mãe vai me matar. Aí então, bora lá, né. Aí eu cheguei lá. Não, eu faço entrevista, mas eu não marquei horário, já acabou as inscrições, e tipo assim, marquei horário, aí o Stélio falou, não, pode deixar que eu atendo ela. Sentou lá, aí ele falou, por que você quer fazer medicina chinesa, né? Você acabou de formar agora. Eu falei, sim, porque assim, eu acho que eu tenho todo o potencial de começar a difundir a medicina chinesa, porque é um negócio que o pessoal é muito fechadinho e só vê antibiótico anti-inflamatório, né? Então, só vê ali no mundinho. Eu acho que tem várias maneiras de abordar a situação, né? Várias maneiras. Ela falou, certo. E por que você quer fazer aqui? Eu falei, eu sou de São Paulo, expliquei, não sei o quê. Aí ele falou, olha, eu tô minhas vagas estão preenchidas. Eu tô com um pessoal aqui que tem mestrado, doutorado, não nessa área em específico, mas em áreas que são interessantes pra gente, né? Pra divulgar, porque a primeira turma em medicina veterinária
medicina chinesa para veterinária, primeira turma. Não tinha todos os veterinários que faziam medicina chinesa nesse ano, né? Naquela época é horrível, né? Mas fazer o quê? Naquela época, todo mundo que fazia medicina chinesa fazia porque fazia curso em humano. E aí passava, eu gosto de cachorrinho. Então, o médico que sabia um pouco mais, gostava de cachorro, ensinava os veterinários que quisessem aprender alguma coisa a poder cuidar daquele cachorrinho, né? Nossa, uma curiosidade isso. E aí, a primeira turma, eu falei, ferrou, não vou passar. Então, a gente tem pós-doc, a gente tem mestres, a gente tem doutores. Eu falei, tá, então eu vou te fazer uma pergunta. Por que você me selecionou, né? Porque eu tava selecionada. Eu falei, mas teve gente que não foi selecionado? Vários. Eu falei, gente, então eu dei a doida, vim aqui, aconteceu. Ela falou, só faltava você pra entrevistar. Porque o resto a gente já tinha feito entrevista. Na verdade, minhas vagas já acabaram. Mas você estava selecionada para fazer entrevista. Por isso que eu tô falando com você. Eu falei, então por quê? Cargas d'água, o senhor queria eu, né? Ela falou assim, por quê? Você me mandou todos os cursos que você fez desde do primeiro ano de graduação. Cursos, seminários, organização dos seminários. Então eu vi que você é uma pessoa que estava com vontade de não só aprender, mas ensinar e mostrar para as pessoas. Então o que você tem de hora extracurricular, eu tenho pós-doc aqui que não tem isso na vida inteira. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de gente que querem difundir e não, eu quero mais uma fatia do mercado, mas que não se identifica com ele. E você não, você mostrou que você quer. Eu falei, gostei de ter feito tantos congressos, chegar uma semana antes nos congressos de Fortaleza e sair uma semana depois, organizar, porque, gente, eu fiz muita coisa na faculdade. Eu não economizava a hora. Era integral e depois eu chegava integralmente na escola, de segunda a sexta-feira, às vezes no sábado, chegava cedo e saía no final do dia. Eu fazia estágio, em tudo quando era coisa. Eu falei, tudo vai ser útil, porque como eu não entrei na faculdade focada em fazer grande porte, pequeno porte, que são as grandes áreas que as pessoas escolhem fazer, eu fazia tudo. Eu sei fazer lâmina para fazer isso. Uso hoje em dia? Não, mas eu sei. Sabe? Conhecimento não te tiram da cabeça. O anelzinho, o celular. Todo mundo pode tirar isso da sua cabeça, mas conhecimento não. Então, eu não economizei tempo. Eu usei a faculdade e aprendi. A única coisa que eu sinto muito, Vitor, como eu fiz federal em Goiás, eu queria muito ter exercido a medicina veterinária como forma de gratidão ao Estado, que eu queria exercer a medicina veterinária lá, né? Eu acabei vindo pra cá, mas o que me alenta, e como é federal, o valor, o dinheiro era federal, era do Brasil, eu estou aqui contribuindo pra sociedade, né? Com o meu conhecimento. Ai, você viu que legal? Muito! Eu adorei! Gente, a doutora, ela já estava agoniada com essas fórmulas desde o começo, né, doutora? Elas podem ficar aqui, mas elas não precisam ficar certinhas. Mas, doutora, a senhora não é virginiana? Sou, menino, mas assim, eu tenho que estar perfeitamente milimetrado as coisas, porque quando eu cheguei, tava esse aqui na frente, esse aqui atrás. Isso, verdade. Eu fiquei meio irritada, eu pus aqui em cima, ele veio e arrumou. Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou arrumar assim, ó. Porque assim, tem que estar correto, tem que estar perfeitamente correto. Entendeu? Perfeitamente correto. Ou mais ou menos correto não rola. Então, agora sim tá bom, porque não tem padrão. Eu sou boa de seguir padrão. Doutora, continuando, o que eu queria saber e como é que tem impactado positivamente a nossa carreira veterinária, a acupuntura e as fórmulas chinesas? Desde o começo, assim. Então, eu era a doida, né? A doida? Agulha? Doutora, mas a agulha dói. Meu cachorro tá com dor. A agulha dói. Falei, cara, como é que a gente explica para essas pessoas o que eu não consigo? Eu falei, olha, aguarde e confie. Aguarde e confie. Mas vai doer em você mais do que nele, porque possivelmente nele vai doer muito pouco. Ele vai ter uma sensação e vai deixar. Ele não fica humano igual pensando, tem uma agulha enfiada em mim, vai chegar, vai me cortar, eu vou mexer, meus músculos vão ser lacerados, vai pegar uma veia e eu vou vazar sangue por todos os buracos. Eles não raciocinam dessa forma, eles reagem aos acontecimentos. Então, a gente põe uma agulha, eles dormem na mesa. O tutor fica lá, mas os cachorros eles dormem, relaxam. Mas até chegar nesse ponto,
Não, doutor, eu preciso de uma coisa mais rápida. Doutor, eu não tenho tempo de vir aqui. Eu falei, isso já é um problema seu, não é do cachorro nem meu. Exatamente. Mas, enfim, ele precisa do tutor para levar até o consultório, né? Então, a gente tem que convencer o tutor também. Então, eu sempre fui a diferente, que trata diferente. E isso foi muito interessante no começo da minha carreira, porque eu tinha o meu diferencial, né? Meu diferencial de olhar a mesma patologia por outras formas. E eu tinha minhas ferramentas, né? Eu acabei de me formar, eu fui uma das poucas recém-formadas que passou lá para fazer a especialização. Sim. O resto era muito mais velho. Isso foi muito legal. Porque que acontecia? Eu não tinha trabalho em nenhum lugar. Eu saía de Botucatu, eu ia para Limeira junto, ficar lá 2 dias com o veterinário lá que fazia curso. Eu ia para Araras para ficar 2-3 dias. Depois eu vinha para Santos. De ônibus, tá, gente? Chegando às 4 da manhã, ficando esperando até às 6 para pegar o ônibus, para ir para faculdade. Aí eu passava o final de semana na faculdade, sexta, sábado, domingo, ia de carona com esses veterinários que já tinham clínica. E aí eu via como a clínica funcionava. E aí eu falei, não, preciso começar a trabalhar, né? E aí eu comecei a fazer estágio na clínica em Santos, né? Medicina chinesa com a Cecília aqui em Santos, né? E aí depois eu fui atender em Guarujá. E eu fazia vacina, tinha que fazer as coisas que todos os veterinários normais faziam. Mas aí eu tinha meu primeiro tratamento de acupuntura, sabe o que foi? Um higroma, que é acúmulo de líquido no cotovelo. E eu, classicamente, como que isso se trata, né? É por trauma, então a gente faz o cama fofinha para ele, para não ficar traumático, drena isso, se continuar, drenar é tirar o líquido do cotovelo. Se isso voltar, a gente faz uma cirurgia, a gente abre e tenta grudar as coisas lá dentro. Olha, eu tô falando chulamente, tá? Depois não me condenem, médicos. Grudando as coisas lá dentro pra não acumular mais o líquido ali, mas também pra oficiar uma cama fofinha. Aí eu falei, Guarujá tem um mundo à parte, eu falo. Lá os tutores, eles não moram em São Paulo. Eles têm casa de praia e os cachorros grandes ficam aqui. Os cachorros pequenos eles levam para São Paulo. Então eu fico lá com os cachorros grandes pacientes e os caseiros. Os caseiros são os meus tutores, né? É eles que dão os remédios pros cachorros. Aí ele levou lá, a tiazinha levou. Jedi, acho que é Jedi o nome dele. Aí tava lá, eu falei assim, ele já teve isso, doutora, mas não operou. Aí eu falei, drenou só. Aí ele tava lá com os 2 fofinhos. Eu falei, podemos tratar de outra forma, já que essa abordagem não funcionou tão bem, senhora? Né? Não, e isso Vitor, 21 anos eu me formei. Eu tinha cara, quer dizer, eu não tenho a cara que eu não aparento a idade que eu tenho, né? Na idade da época também não. O pessoal chegava na clínica, eu chegava o nome do paciente, papelzinho, ficha, tá? Computador, imagina. Fichinha, né? A gente escrevia a fichinha do paciente, aí escrevia o do paciente, do tutor, e eu escrevia tudo, aí o pessoal me respondia, aí eu começava o exame clínico, né? Ração, ele falava assim, ele respondia, mas eu vi que alguns ficavam inquietos, e esse em específico ficou inquieto, ele falou, aí ele pegou o cachorro dele, que horas que a doutora vai chegar? Eu sou a doutora. Surpresa! Aí, desculpa, é que a senhora não me parece que seja muito experiente, o meu lhaço aqui. Aí eu falei, não, eu entendo, senhor, mas pode ficar tranquilo que eu me formei. Aí eu tive que dar uma aula pra ele, né? Aí eu comecei a falar mais termo técnico. Nesse dia, eu corri pra Vicente Carvalho, que é o 25 de março do Guarujá, comprei um óculos sem grau e a partir daí eu comecei a usar óculos sem grau. Tive que dar o meu jeito. Deu certo, as pessoas começaram a confiar em mim antes de eu abrir a boca, porque depois que eu fazia a minha mágica acontecer, ela é legal agora, mas até deixar eu fazer a mágica acontecer. Voltando pro Jedi, eu falei pra ela assim, vamos fazer uma coisa diferente, uma abordagem diferente do que foi feito da outra vez? Sim, vamos fazer. Eu quase não tô olhando pra cá, né, eu vou olhar pra cá também agora. Aí, vamos fazer a abordagem diferente? Vamos. Aí ela falou, então tá bom. Aí eu falei, traz ele aqui. Que eu fazia lá plantão, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Aí eu trazia. Aí ela levou. Aí quando ela falou pra tutora de São Paulo, tava fazendo acupuntura pro cotovelo, não, isso é cirúrgico. Aí eu falei, então, mas eu convenci a caseira a levar, então ela tava levando toda segunda-feira. Menino de Deus, o que eu estudei desse cotovelo, sabia todos os pontos do cotovelo. Todos. Aí eu falava assim, a médica a gente usa de agulhas, são 10 agulhas, né? Botava 20, pra não ter, pra ter erro. Se eu errei um ponto, o outro eu acertei.
né? Não errar de localização, errar de escolha, porque a gente escolhe os pontos, depois a gente aplica os pontos. Na China, é tudo separado, né? O médico, ele faz a receita dos pontos e o cara que aplica é o outro cara que aplica. Aqui não, aqui é a mesma pessoa. Mas a pessoa até que faz a fitoforma, faz a fórmula, pensa a pessoa que faz tudo, né? Porque lá é muito mais difundido do que aqui, né? Então aqui, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Sim. A gente não resolver. Menina, esse cotovelinho foi desinchando. E a tutora, doida pra descer, porque ela descia, não era todo final de semana, pra descer pra ver se realmente estava acontecendo. E a caseira levando o cachorro e falou, nossa, só abaixou assim, desse jeito. Conclusão, a gente zerou aquele cotovelo dele, sabe? Em 4 ou 5 sessões, assim, a gente fazia semanalmente. Nossa, a tutora desceu pra me beijar. Ela falou, nossa, esse cachorro não podia fazer mais cirurgia. Nossa, eu ia perguntar isso, então. Ele não podia fazer mais cirurgia. Porque não funcionou da outra vez. E aí a gente conseguiu dos dois cotovelinhos dele, maravilhoso. E aí teve outro, bem lá no Guarujá, que eu tava no começo, né, fazendo o começo de tudo ali. Porque, gente, eu trabalhava numa clínica veterinária, no pet shop, que tinha uma sala de atendimento veterinário. Sim. Tinha internação, tudo, eu revezava com outra veterinária lá os horários. Mas ninguém ia lá me procurar pela medicina chinesa. O pessoal ia me procurar porque, eu quero fazer vacina. E aí eu tinha que falar, olha só, o que a gente pode fazer? Dá certo! E aí quando chegava uma coisa crônica, eu falava assim, vamos dar uma oportunidade por uma nova abordagem, né? E as pessoas normalmente deixavam. E aí eu falava, eu conseguia convencer. Então, para eu fazer o meu diferencial, eu tinha que convencer as pessoas a fazer. E aí começou a ficar. Aí o pessoal começou a olhar com outros olhos quando os tutores que eu atendi no final de semana, eu promovia principalmente uma analgesia, né? Uma retirada de dor, de problema de coluna, sem enfiar corticoide no cachorro, sem enfiar um tramal, sem enfiar nada. Às vezes eu fazia o tramal em pontos de acupuntura, porque aí eu mesclava num atendimento convencional o meu conhecimento anatômico dos pontos de acupuntura. Porque não sei se vocês sabem, escutem de novo. Se a gente aplicar um medicamento em um ponto de acupuntura correto, você pode diminuir a dose para ter um efeito maior. E às vezes a gente volume menor. Então a gente consegue estimular com aquele produto no ponto de acupuntura certo para ter uma maior. E aí eu fiz uma maltezinha. E a doutora mora em São Paulo. Aí ela começou a fazer lá, ela falou assim, olha, tem uma colega em São Paulo que pode te atender. E a acupuntura falou, não, deu certo, foi com você. Que horas você tá no consultório? Eu falei, segunda, quarta e sexta, das 9 às 19. Aí ela falou, vou mandar meu motorista. Menino, chegava o motorista com a maltesa pra eu atender. Chegava de motorista, a maltesa chegava com motorista, e aí na segunda-feira, aí os donos da clínica falaram, o que veio fazer? Não tem vacina em São Paulo? Não, veio fazer acupuntura comigo. Esse negócio funciona, porque até aí eu levava minhas agulhas, né? Eu não tinha clínica, eu levava minhas agulhas, trabalhava pra eles. E aí começou, esse motorista foi o que... Aí ele ficava lá, não, eu sou motorista de cap, todo arrumado, né? Eu trouxe a cachorra. Parecia que era meu segurança. Então foi isso. Meu, muito legal, muito legal. E isso era quando foi mais o seu começo. Sim. E tudo mais. E como já era a aceitação naquela época? E hoje em dia? Eles não conheciam nada. Hoje eles conhecem pouco. Estamos falando de que ano? Perdão perguntar. Formei em 2001. Ok, então. Aí formei lá na Unesp, formei em 2003. Uhum. Então estamos falando de 2003, 4, 5 ali? Sim, mas mesmo durante a especialização, eu já enfiava as agulhas. E isso tudo aconteceu durante eu não esperei terminar pra colocar a agulha, óbvio, imagina. Claro, estava estudando, né? Só que eu sou virginiana, né? E o meu medo de falar assim, gente, se o ponto é aqui, se eu botar a agulha aqui. Aí você vai lá e estuda quais são os pontos corretos, e aí eu vou lá e enfio a agulha no lugar errado. Ai, como é que eu faço? Aí o ponto é aqui. Aí você fica aqui. Aí, uma pessoa muito sábia, a gente tava no metrô voltando, né? Porque aí eu descobri que a Cecília aqui de Santos, ela também tava fazendo essa especialização, ela tava nessa turma, só que eu só conheci ela lá. Eu não sabia que ela era de Santos, porque eu não tinha contato com os veterinários de Santos, era só de Goiânia, claro. Né?
E aí ela, muito sabiamente, porque ela tinha tido medicina chinesa na faculdade dela, na Federal do Rio de Janeiro, na Rural do Rio. Ela tinha tido contato com a medicina chinesa dentro da graduação. Eu não tinha tido, ela já era formada nessa época que ela fez o curso. E ela já atendia acupuntura. E eu desesperada, virginiana, você imagina, o negócio tinha que estar exatamente dentro da musculatura correta, dentro do que você quer, no ti corretamente. Eu ficava louca com isso. E eu me cobrava demais. Então, eu não estudei medicina chinesa, eu falei que eu estudei anatomia. Porque eu precisava saber onde estavam os pontos. E as distâncias, por exemplo, tem cada... Por que a distância minha do ponto, da ponta do nariz até o ponto, é diferente do dele? Porque o nariz dele é maior que o meu? Não, porque ele é diferente do meu tamanho. Então, tem o Tissum, que a gente mede. Tissum é a sua medida que vai ser entre os pontos. E aí, do cachorro. De humano é mais ou menos igual, né? Porque ninguém é muito tão diferente. Sim. A não ser minha mãe, que tem 1,5 m, e meu marido, que tem quase 2. Então, a diferença é maior. Mas de pincher para um dog alemão, a diferença é gigante. Então, a gente faz de distância. O ponto fica entre aqui, 1/3. Então, a gente divide por 3, vai estar mais ou menos aqui o ponto. E aí, eu ficava estudando centímetros, milímetros. Eu pegava a patinha do cachorro, media o Tissum, aí eu media com o meu dedo, eu ia lá do lado e olhava. Neurótica, aí essa pessoa muito sábia pra mim falou, eu ficava enchendo o saco dela, né? Eu falei, palavrão de novo. Eu fiquei vendo a paciência dela. Mas, Cecília, isso, e aquilo, e se eu botar errado, não sei o quê. Aí um dia eu acho que ela tava tão de saco cheio de eu perguntar que ela falou, olha só, Luciana, o ponto está aqui, né? O ponto correto, anatomicamente correto, está aqui. Ele tem uma função. E aí, se você colocar aqui sem intenção, não sabendo o que você está fazendo, ele vai fazer o efeito do ponto. Certo? Se você colocar aqui, sabendo o que você quer, com a intenção que você quer, no conjunto de pontos que você foi selecionado, esse aqui vai fazer efeito também. Não enche mais a minha paciência, ela falou isso. Mas aí o que eu pude perceber é que a intenção é muito importante, porque não só aquele ponto funciona isoladamente, como o conjunto de pontos também. Se a sua intenção, a sua vontade daquilo acontecer é muito grande, você sabe o que você está fazendo, você não precisa estar corretamente no ponto, porque a minha parte virginiana ficava deixando eu doida. Eu entendo. Você entende, ele entende. 19 eu entendo, eu sou virginiano, gente, eu entendo. E é uma cobrança muito louca, porque o pessoal fala assim, eu adoro que minha médica seja virginiana, né? Porque ela não sabe o sofrimento que é pra gente. Né? Hoje em dia, melhor, né? Porque eu sou uma virginiana com 44 anos. Acertei. 44 anos. Então, quer dizer, a gente pega, já zoou, já põe isso pra cá, já não me incomoda mais. Se incomoda os outros, o problema é dos outros, né? Então, se ele falar pra mim, é uma regra, eu vou falar, não, pode botar aqui no lugar que é a regra. Mas, do contrário, eu resolvo. Eu vejo quadro torto, eu vou lá e arrumo. Não fico sofrendo mais, né? Se a pessoa não gosta, fala, desculpa, aí já é uma regra, já consigo entender. Então, a gente consegue internalizar. Então, eu resolvi esse meu problema de exatamente onde é o ponto de acupuntura na minha parte virginiana, assim. Você tendo uma intenção e você estando muito perto dali e outra, aí depois você começa a pegar a mão, Vitor. Você pega na mão da pessoa, você sabe, é aqui o ponto. Você sente, é muito louco. Por quê? Porque você tem a sua própria energia, o outro tem a sua própria energia. Todo mundo tem chance disso acontecer, de tentar, só treinar. Sim. Todo mundo tem a possibilidade disso, é só treinar. Então, eu pego a perninha do cachorro, eu até fecho o olho assim, eu falei que eu encontro o ponto de olho fechado. Eu vou lá, assim, se ele tá de focinheiro, tu tá segurando, né? Você fecha o olho, eu tô dentada. Eu vou lá, é aqui o ponto. Aí você olha, tá num terço da distância, tá na metade da distância. Então, você começa a pegar a mão do que tá acontecendo. Pega o jeito, né? Porque você tem que trabalhar isso. Todo mundo é capaz, desde que treine. Exatamente. Mas eu quero saber da aceitação. Aí você perguntou isso. Vou voltar pra isso de novo. Não, tudo bem, eu adorei, mas aceitação já naquela época e agora? Certo, vou voltar pra pergunta principal. Não ficar viajando. A aceitação. Antes eles não conheciam, o conhecimento era zero, né? Era uma medicina muito nova. A medicina chinesa é milenar, né? Mas é nova no conhecimento, no contexto de uma clínica veterinária. Sim. Então você conseguia fazer como uma caridade que eles fizeram pra você. Quando você mostrava serviço, nossa, esse negócio funciona. Vou falar com meu vizinho. Então, era boca a boca que funcionava, né? E assim, nem sei, não tinha internet, gente, pra você ficar procurando trabalhos, não sei o quê. Eu fiz um panfletinho pra mostrar pros veterinários quando eles me indicavam. Boa. Aí eu fiz um panfletinho, fui visitar as clínicas. Naquela época tinha que ser assim, né? Visitando as clínicas veterinárias, falando,
Oi, doutor, eu sei que você também é formado, você sempre resolveu o seu problema de coluna, mas agora você pode contar comigo, né? Por que ele vai mandar pra mim? Ele vai recitar corticóide, ele vai indicar uma cirurgia, que na época não tinha cirurgia de coluna, mas repouso, uma displasia coxofemoral, tira a cabeça do fêmur, denerva. Eu falei, olha, você pode continuar fazendo o que você faz, mas você tem a mim agora pra te ajudar. Eu venho aqui na sua clínica, eu faço acupuntura no pós-cirúrgico, eu faço acupuntura antes e depois da cirurgia, para um sucesso melhor. Eram poucos colegas que aceitavam isso. Então, quase não tinha indicação de colegas para você estar atendendo os pacientes deles. Aí eu descobri que não tem paciente deles, tem pacientes. Né? Sim. Com tutores que têm opinião, né? E eu sempre falo nas minhas consultas, Vitor é ótimo, né? Vitor, é que assim, minhas consultas, eu não tenho que fazer o que eu tô mandando. Eu não mando nada. São consultas. Consulta, você faz uma pergunta. Então, eu atendo o seu paciente e eu falo, minha proposta de tratamento é, 2 pontos. E eu falo, aí ele fica, então tá bom. Aí eu falei, você aceita? Porque naquele momento ele faz parte da decisão do tratamento. Você aceita? Minha proposta de tratamento é acupuntura 1 vez por semana, e a gente vai entrar com fitoterapia também. Então ele aceita aquela proposta de tratamento, então não sou eu que decido, o tutor decide. E a gente vai junto nessa. Não, doutora, eu não tenho condição de trazer aqui toda semana. Então a gente pode fazer a cada 15 dias, mas a gente define ali junto o tratamento. E naquela época quando eu me formei, né, naquele início da medicina chinesa, na vida do consultório, em Guarujá não tinha ninguém. Em Santos tinha a Cecília, depois teve a Carol, mas não tinha ninguém. Então, assim, não tinha para onde eles terem acesso às informações, se funcionava ou não. Sim. Hoje em dia, os meus maiores indicadores são os tutores ainda, né? Porque na medicina veterinária aconteceu com a medicina humana, né? Tem os especialistas agora. Então, eles atendem a clínica geral e mandam para o especialista. Mas ainda, dentro da medicina veterinária, do corpo clínico, né, veterinário, ainda tem pouco conhecimento nisso. Porque quem gosta, quem entende, vai estudar. Então, o cara que é cirurgião, ele vai lançar a mão dos conhecimentos que ele tem, que são as cirurgias. Então, eles não vão te indicar para fazer acupuntura, a não ser os caras que têm a mente aberta, os caras mais antenados, pra frentex. Vai falar, não, imagina, eu faço a cirurgia, mas a fisioterapia tem que ser na sequência. Eu tenho uma equipe que vai atender você, não é só a minha parte cirúrgica. E hoje em dia, os tutores têm conhecimento da internet. Eles procuram lá, meu cachorro parou de andar, o que fazer? Vai aparecer o Google, vai aparecer um monte de coisa lá, falando da medicina chinesa. Então tem tutores, o meu maior público é os tutores que me procuram. Doutora, meu cachorro tá sem andar, caiu os quartos, tá sem andar, você faz ele voltar a andar, né? Eu faço, mentira. Eu falo, sim, a gente tem boas, aí eu explico direitinho, né? Claro. Senão vira crendice. Em medicina chinesa, homeopatia floral não é crendice, né? Você faz e acontece. Você prescreve, se o tutor dá, acontece. Ai, doutora, mas eu não acredito nisso. Eu falei, isso não é igreja, você não precisa crer, né? Você dá para ele, só dá para ele, porque ele não consegue abrir o potinho e tomar. Então, se você não der, realmente não vai funcionar. Agora, eu te garanto, se você der, a chance de acontecer o que a gente quer é muito grande. Mas se você não der, vai ser impossível. Já Perfeito, respondeu, né? Eu adorei. E que bom, né? Que bom que lá, né, naquela época não tinha um preconceito, só realmente não conhecia, né? E aí quando a gente apresenta, conheceu. E eu acho que tem muito mais eu não sei se é essa palavra, mas um acalento quando a gente fala dos animais, né? Eu acho que as pessoas, elas ficam mais assim, né? Tipo, não. Então, se é acupuntura, vamos na acupuntura. Ah, sim. Se a acupuntura vai resolver, vamos na acupuntura. É a fórmula chinesa? Então vamos na fórmula chinesa. Não interessa, doutora, é isso, vamos nisso. Eu acho que tem mais isso, né? Quando os animais de estimação, né? Tem, porque eles são responsáveis pelos cachorros, né? Então, às vezes, eles deixam... eu deixo de fazer pra mim pra fazer com o cachorro. Não é como egoísmo, não é por heterogoísmo, né? Como você chama? Quando você tem egoísmo do outro, né? Tipo, você tira do seu pra dar pro outro. Não é só isso. Eles se sentem responsáveis. Então, se fez uma proposta e pra ele, eu não acredito nisso, eu aguento a minha dor. Eu aguento, eu não vou fazer, eu não acredito nisso, não vou fazer isso pra mim. Mas quando é do bichinho sofrendo, eles falam, o que eu posso? Doutora, pelo amor de Deus, o que eu faço? Sim. Olha, a minha experiência é que isso, vamos fazer.
Porque ele não suporta, ele sabe o que ele suporta. O outro, o cachorro, ele não sabe, o tutor não sabe o que o cachorro suportaria ou não. Exatamente. Ele quer tirar a dor, ele não quer que o cachorro sofra. Porque eu escuto muito, Vitor, eu não quero que ele sofra. Doutora, ele tá sofrendo? Eu falei, aí a gente parte para outra pergunta, né? Sofrendo de dor ou sofrendo de sentimento? Porque tem dor e tem sofrimento, Sim. né? Ah, ele tá gritando de dor. Não, ele tá gritando, tá vocalizando. Se é dor ou não, a gente não sei, mas é um desconforto. Vamos resolver isso. Mas eles se sentem muito incomodados quando o bicho tá com dor. Eles querem propiciar alívio, qualidade de vida. Então, a gente passa muito por isso nos tutores que querem pro outro. Então, quando é pro cachorro, eles... Não, vamos fazer. Bora fazer. Eu acho que é exatamente isso. E aí, o que eu queria falar é em relação às fórmulas chinesas, né? Como é que funciona a sua prescrição? E aí, como é que essa galera vê também? Segue nesse mesmo caminho do que a gente tá falando? Doutora, é as fórmulas chinesas? Vamos nas fórmulas chinesas. Eu falo que a fórmula chinesa é a acupuntura que a gente leva para casa. E aí eles conseguem entender um pouco melhor Legal, isso, né? Olha, porque ótima essa frase. A medicina chinesa é muito... é da China, é coisa verde. E é coisa que eles não tinham dinheiro para fazer outra coisa. Então é coisa de pobre, né? Nossa, a senhora já ouviu isso? Não é que de pobre, é coisa que não tem tecnologia, né? É uma coisa antiga. Eles não tinham esse conhecimento que a gente tem, por isso que eles lançavam a mão daquilo, porque nada mais funcionava. E não é bem assim, né? Sabemos que não. Exatamente. Então, a acupuntura já começou a entrar na cabeça das pessoas, sabe? Que é agulhinha, e às vezes, já aconteceu, Vitor, eu assim, né, com o tutor trabalhava, o filho que foi levar. O filho maior de idade, tudo, mas era filho, né? Lá no telefone, jogando, e o cachorro entrou. E hoje eu lanço mão de várias técnicas de melhora clínica, né? Melhora, sessões que eu chamo. Então eu faço a cromoterapia, né? E a cromo na cor, na sala, em locais específicos no corpo, mas também nos pontos de acupuntura. Eu faço aromaterapia com os óleos essenciais que a gente propicia. Eu escolho isso ali na sala do atendimento. Então eu já tenho um cheirinho esperando aquele paciente. Tem uma cor da sala ou uma cor específica que eu uso ali naquele paciente. A gente tem as agulhas que a gente coloca e no final, normalmente, eu termino com um reiki. Então, quer dizer, a gente faz várias técnicas, nenhuma sessão. Aí eu falei, é acupuntura, né? Aí esse cachorro chegou, o tutorzinho foi pro telefone e eu tava lá. E o cachorro tava com muita dor, muita sensibilidade. Aí eu pensei em rolar o roller de moxa naquela região. Apaguei a luz do consultório, acendi a luz vermelha ali do lado. E daí eu fiquei uns 5 minutos ali fazendo a moxa naqueles locais. Depois eu peguei o cachimbo, né? Que é a moxa que você fica só no lugar. Deixei ali. Aí a mãe liga. Joãozinho, você tá aí ainda? Tô. Vai demorar? Não sei, a doutora nem começou a acupuntura ainda. Ué. Quer dizer, a acupuntura para ele era só as agulhas. Aí eu falei, vamos diminuir. Eu peguei as agulhas, já coloquei. Eu falei, tá, você quer acupuntura? Vai fazer bom também. Mas aqui tinha outras coisas melhores claro, que poderam propiciar. E aí eu brinco e falo assim, nem todo tutor me merece. Tô nessa. Eita, doutora, tá nessa. Nem todo tutor me merece. Porque se eles não entendem, não confiam no que eu estou fazendo, não me merece. Eu falei, com 20 anos de formado, eu poderia querer ou não alguns pacientes, né? E aí aconteceu, foi tão bom. Porque, ele não me compreendeu, quer dizer, não tô falando que a culpa é dele, falha minha de comunicação, né? Então, algumas coisas a gente vai aprendendo e melhorando. E aí a gente vai vivendo. Eu esqueci qual é o resto da pergunta. Fórmula chinesa. Tá. A fórmula chinesa. Que a senhora falou que é uma acupuntura que leva pra casa. Então, às vezes, o tutor não tem tempo, realmente. Ele trabalha o dia inteiro. Sim. É um cachorro que não tá parado de andar, ele consegue ficar. Um problema de pele, por exemplo, crônico. Então, a gente faz, às vezes, uma sessão por mês, que é um sábado que ele consegue levar. E aí, a medicina chinesa consegue fazer essa pulsoterapia em casa, nas fórmulas chinesas. Então eu falo assim, então você não consegue trazer para acupuntura, então você vai levar as fórmulas para casa. Então você vai pingar essa gotinha numa água bem quente, esperar evaporar, puxar na seringa ou oferecer no potinho, no pires para ele. Essa cápsula você pode abrir, você pode dar direto na boca. Então você vai fazer essa acupuntura em casa. Então eu gastei um tempo, agora você tem que gastar um tempo diário para poder dar isso para esse paciente. Pelo amor de Deus também, né? Sim. Não, e já aconteceu, o senhorzinho não tomava o remédio, mas dava pro cachorro, entendeu? Ai, meu Deus. Aí a filha me liga,
doutora, a senhora tem como falar que o meu pai tem que tomar o remédio na hora certa? Pode. Eu falei, como é que eu vou encaixar isso na consulta? Ô, seu José, é o seguinte, você toma algum remédio? Tomo. Qual horário você toma remédio? Das 7 às 7 da noite. Tá, o seu cachorro tem que tomar também nesse horário. Só que assim, eu quero que o senhor tome o remédio antes. Porque se o senhor não tomar seu remédio, o senhor vai ficar ruim, não vai ter quem dar remédio pra ele. Nossa, doutora, arrasou! É isso. E aí eu falei, nossa, glória a Deus. Então, assim, a gente trabalha com os cachorros, a gente não trabalha só com os bichos, a gente trabalha com a família inteira. Então, quando a família entende que eu faço parte, e outra, né, o cachorro nasceu, cresceu, eu já enterrei vários pacientes, né, porque eles nasceram, faz 22 anos que eu tô formada. Não tem cachorro de 22 anos muito, muito fácil por aí. Sim. Então, quer dizer, o que eu acompanho a vida toda, eu acompanho o próximo cachorro. Se eles me têm como médica veterinária da família, que eu digo assim, família é a multiespécie que tem ali se formando, vai entender a dinâmica toda. Exatamente. Então, não tem na medicina chinesa e na homeopatia, a gente sabe muito bem disso. Se a gente tá gripado, a gente tá com dengue, a gente pegou o mesmo mosquitinho, você picou, você pegou eu, e você vai apresentar a doença de uma forma, eu vou apresentar de outra forma. Então, quer dizer que a fitoterapia para mim é essa, porque eu tô com esses sintomas, a fitoterapia para ele é essa, que ele tá com esses sintomas. Não tem uma fitoterapia para dengue. Até tem algumas coisas que são sintomas que acontecem em muitos pacientes. Então, a gente fala que tem esse aqui que serve para bastante sintomas de dengue, mas não é para todo mundo assim. Eu perdi o fio da meada de novo. Não, era isso mesmo. Era isso mesmo que a gente tava falando. Da prescrição, de entender como é que se adoece e entender que naquela família, eu conheço a dinâmica familiar daquela família. Então, primeiro cachorro, segundo cachorro, terceiro cachorro, eu entendo. Então, quando chegar aquilo ali, eu sei que aquela família não posso prescrever uma vez por dia, porque ninguém vai lembrar de dar. Então, hoje em dia, a gente tem tecnologia, né? A gente tem medicamentos avançados na medicina alopática, que é uma aplicação que dura 14 dias. Então, com aquela família, eu sei que isso lança mão. Então, é ser médica veterinária da família. Então, entender aquela dinâmica familiar. Porque não adianta eu fazer a melhor prescrição se o tutor não tem condição de dar. Né? A gente faz o plus, né? O plus na medicina homeopática, né? Então, você tem que dar 2 gotas a cada 2 horas, a cada meia hora. Você dilui, mas é isso. Tem casa que eu consigo fazer, que é o meu melhor. E a gente tem que entender que o tutor, às vezes, não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que ter muitas escalas, muitas criatividade para elaborar vários protocolos para que seja fazível. É horrível isso, mas entende muito bem. Tem que ser fazível, que senão não é real, não vai ajudar nem você, nem o tutor e nem o cachorro, então ninguém se beneficia disso. Então você tem que ter criatividade de lançar mão de tudo isso, entendendo as famílias, a gente consegue entender como é que funciona e ser realmente eficaz. Perfeito. Saindo um pouquinho da medicina tradicional chinesa, queria falar que a senhora fez um conteúdo muito legal e eu quero falar sobre por quê, porque eu tenho 2 em casa. Vamos entrar na polêmica do Shih Tzu? Vamos falar deles? No Instagram da doutora ou no TikTok dela tem conteúdo falando sobre os Shih Tzus. E tá muito legal. E ela traz várias curiosidades e tudo mais. E algumas curiosidades que eu já conheço, porque eu tenho 2 em casa. Não, mas tenho 2. Tem o Thor, de 14 anos. Que o Thor tá aí. 14 anos, doutora. E a Tuca, de 5. Thor e Tuca. E o Thor é um senhor. E a Tuca é uma criança que quer brincar com todo mundo, né? E aí eles até brigam às vezes, porque ele só tá na dele, ele só quer ficar na dele. E ela quer o quê? Brincar. Zoar. Exatamente, né? Então vamos falar um pouquinho deles. A senhora colocou algumas curiosidades. E aí, vamos falar sobre a principal, que é... Você fala ou eu falo? Eu vou falar. Então fala. Vamos falar dela, que a senhora explica. O que rola pro Shih Tzu comer o próprio cocô? Porque quando a gente fala sobre isso, todo mundo, fica com nojo e tudo mais, Aí eu tenho também amigas que falam, eu não teria Shih Tzu, ele come cocô, nossa, tal. Mas e aí, o que acontece pra eles comerem o próprio cocô? Vitor, isso chama coprofagia. Um termo assim, disgusting, né? Tipo, detestável, Sim. Né? Porque, gente, cachorro pequeno, você fica toda hora aqui, vira e mexe, ele tá dando um beijinho em algum lugar, por mais que eu deteste que fica beijando na boca, eu acho que não é saudável pra ninguém, é mais um
uma coisinha do coração do tutor, né? Dá beijo na boca do cachorro, não sei quem tirou isso. Mas de vira e mexe, dá umas lambidas em algum lugar, né? Sobe na cama, lambe alguma coisa, tá ali. É cachorro. Isso. Então, assim, tem uma grande parte, a gente tem que fazer a causa. A grande tratamento é quando você descobre a causa, trata a causa e a consequência desaparece. Perfeito. Certo? Aí tem algumas coisas que você usa de amargante. Você põe, o cachorro come, põe lá e a fezes fica amarga, ele não come porque a fezes tá amarga. Quer dizer, você não resolveu o problema, você camuflou, né, o problema. Então você tem que descobrir qual é o problema. Sim. Então a gente tem que entender qual casa que é. É uma casa que quer camuflar. Tem tutor que sai de lá com a receita de camuflar. Porque eles querem rápido, eles querem pra ontem. A gente tá muito assim, né? Tudo pra ontem, né? Nossa. Tudo muito rápido agora. Então, eu falo, não, então pra sua ideia é isso mesmo. Então vai ter que ser pra ontem, então faz isso. Enquanto você estiver dando, ele não vai achar ruim. E às vezes, de tanto achar ruim, ele nem vai lá mais mexer. Você pode parar de dar e funciona. Essa eu falo que é consequência que eu falo suja. Sim. Aí, de grandes causas. Tem cachorro que acha que tá faltando nutriente. Então, você faz uma seleção de exames que vê se tá faltando realmente algum nutriente. Opa, esse tá faltando, a gente suplementa e ele para de comer. Tadã! Resolvemos. Só que isso é muito difícil de acontecer, porque hoje em dia a gente tem a possibilidade de dosar muitas coisas, mas nem sempre elas custam barato. Sim. E nem sempre a gente vai dosar aquilo que está faltando. O cachorro é inteligente, ele tá faltando alguma coisa, ele vai buscar. Nem sempre. Então, ele não é um laboratório, né, pra saber, ele sabe qual folha que ele come. Eu falei, querido, dá samambaia pra ver se ele não come, ele vai se intoxicar. Não, ele sabe o que ele come. Essa jiboia também é tóxica. Então, ele, se der, querido, botou picado lá, vai comer. Labrador, nem viu. Labrador nem viu. Nem viu, ele já engoliu. Então, você tem que ver o que eles não podem comer. Então, eles podem comer coisas que são desnecessárias, não necessariamente para suprir. Calma, Vá. Não para suprir as necessidades ali. Essa é uma grande causa. Tem outra causa, grande mar, que é comportamental. Aí a gente vai ficar horas falando. Mas o mais clássico. Eu quero te ajudar. Você limpa meu cocô. Eu vou limpar o cocô antes de você limpar. Vou te ajudar. Mais ou menos isso. Eu falei que eu adoro imitar a voz dos cachorros se eles falassem, né? Shih Tzu falaria assim. Você limpa, papai. Você vai estar limpando. Eu vou limpar. Eu fiz cocô. Eu vou limpar. Você não precisa limpar. Te ajuda. Então quer dizer que ele tá te ajudando. Olha que fofo que ele te ajuda. Ele até lambe assim. A ansiedade, né, do cachorro. A ansiedade também é outra grande gama, né? Aí ele pode limpar o cocô também, comer o cocô, a intenção de... não tenho o que fazer. Vou roer unha. Tem cachorro que roe unha, tá? Não tenho o que fazer. Eu tô aqui presa na varanda. Come isso. Aí pega o potinho. De fazer alguma coisa. E o cocô é quentinho. Né? Tá molinho ali. Ele que fez. Que orgulho é esse? Né? Então, você pode abordar essa situação de várias formas. Por que o Shih Tzu, né, faz mais isso, né? Isso. Não tem explicação, né? Tentaram fazer estudos achando que o Shih Tzu tinha uma forma diferente de absorção de nutrientes, que pudesse sobrar alguma coisa interessante, que eles achavam que eles tinham que reingerir. Não descobriram ainda, não conseguiram chegar na conclusão. Mas aí eu trato bastante isso com homeopatia. Tá? Com homeopatia, e às vezes o tutor é muito responsável também, faz parte do tratamento, o manejo. Então, para cada paciente, para cada estilo de vida, de tutor, de cachorro, a gente tem um manejo. Mas, por exemplo, o manejo clássico é assim, não deixar cocô muito tempo lá. Menino, isso é muito difícil. Você vai sentar na varandinha e ficar lá olhando. Cachorro fez, comeu, tira. Cachorro fez, tira. Não dá comida pra ele até tal hora. Eu falei, esse manejo é meio equivocado, porque eu sempre quero resolver o problema e exatamente. Não enxugar gelo, né? Ficar botando coisa armada. Porque eu ia falar, esse negócio de ficar lá, fez cocô, tira. Mas tem uma hora que você vai esquecer, ele vai comer, não vai? Sim. No fim não vai mudar nada. É uma briga. É uma briga. Ele só vai esperar a hora de você não recolher, então... E vai ficar lá esperando. Ou ele vai falar, ela esqueceu, eu vou recolher pra ela. Sim.
Tem os amargantes, tem pimenta que você coloca em cima, depois que ele fez cocô, você não limpa o pimenta. Eu falei, gente, mas isso são ferramentas. Você que é veterinário, você que é tutor, que tem que resolver esse tipo de problema, você tem que elencar várias ferramentas de utilização. E você tem que saber qual dessas ferramentas você pode escolher. Então, Sim. não tem um único tratamento para um problema. Então, você tem que entender. Esses são os melhores profissionais, né? Que conseguem enxergar o seu problema de vários aspectos, né? De várias formas de atuar. Porque você tem aquele cara, eu só sei resolver assim. Não resolveu, vou te encaminhar para o especialista. Aí, né? Gastamos um tempo que podia ser primordial. Nossa, então, a gente sim. tem que saber escolher profissionais que têm uma visão aberta da situação, né? Não é porque tá muito tempo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, quer dizer, você acha que é do mesmo jeito, que vai dar certo, né? No seu também. Então, você tem que estar na grande maioria, né? Às vezes, você não tá na grande maioria, aí você vai ficar sem aquela função, né? Aí eu lembro de uma história que, assim, gente, nem toda receita de bolo funciona. E aí, quando eu falo receita de bolo, é assim, para problemas de coluna, de hérnia de disco, de tequel, você usa os pontos XPTO. Isso é uma base. Receita de bolo, que a gente fala, né, que é uma coisa já vai funcionar na maioria. Você quer só tratar a maioria? Você não quer tratar todos os seus pacientes? Qual vai ser o seu diferencial? Você vai usar os mesmos pontos de acupuntura até não funcionar mais? Ou você vai observar a cada sessão? E eu falei, só os tolos não mudam de opinião. Então, se você não for tão legal os pontos que você escolheu na semana passada, nesse ponto, nessa sessão, você perguntar, doutor, como é que ele ficou? Ele não uivou mais de manhã. Né? Ele andou melhor quando ele acordou. Então, quer dizer, aquele ponto que você utilizou, você tem que raciocinar em relação ao anterior, e aí como é que você vai abordar nessa sessão o paciente. E aí eu tô dando o caso específico da acupuntura, mas isso serve para tudo. Para tudo. Então, você tem que procurar profissionais que sejam mente aberta, procurando trabalho, que seja antenada no que está acontecendo, mas que isso agregue lista de protocolos, lista de coisas que você pode lançar mão. E não que excluam. Agora eu não trato mais assim, eu só trato assim. Mas isso aqui pode servir para algum paciente. E cada paciente é único, cada protocolo é único. Por isso que você é chamado de doutor. Doutor defende teses, e cada paciente seu é uma tese que você está defendendo. Sim. Ele não é igual ao anterior. Você pode usar e deve usar a experiência do anterior para te aprimorar, não te engessar. Perfeito. E só uma última dúvida sobre esse assunto. O tutor que não cuida disso do Shih Tzu, e o Shih Tzu comeu o cocô pro resto da vida, tem problema, doutora? Não. No fim, isso é uma coisa da história dos humanos, né? Tipo assim, é horrível. Mas qual o impacto disso na sua vida? Eu detesto, eu tenho vontade de vomitar. Meu namorado não me namora mais porque meu cachorro é um Shih Tzu. Então isso é um problema realmente. Então a gente tem que parar com isso agora. Sim. E se a gente descobrir a causa, beleza. Mas não é legal, tipo, não é agradável pros humanos. Claro. E não é que se fizesse bem, a gente colocava 2 cocôs por dia junto com a ração, né? Não é que faz bem, mas não vai impactar muito negativamente. Inclusive, Vitor, a gente tem algumas pesquisas hoje em dia, porque eu sou dessas, né? Faz muito tempo de formado, vários cabelos brancos, mas eu não desgrudo da tecnologia. Imagina, nunca, jamais. E das atualidades, né? Dos trabalhos científicos, que eles estão fazendo reinoculação de fezes de uma pessoa na outra, para repovoar para repovoar o intestino, propiciando uma melhor bioma inteligente lá. Então, tem pessoas que se cuidam, fazem ingestão de coisas, né? Aí elas fazem uma microbiota boa, e aí tem translocação fecal. Eles pegam fezes de uma pessoa que se prepara para isso, ela vende isso como se fosse uma bolsa de sangue, que você e inoculam na outra. Louco, né? Não vai demorar para chegar na veterinária isso. Então, quer dizer, isso só para te provar que não faz mal. Mas não é que faz bem. Muito bem. Porque é dele mesmo. Então, se é dele mesmo, não tem uma repovoação tão eficaz.
né, de micro-organismos ali. E é a única raça mesmo? A maioria é Shih Tzu. Acontece em outras raças, mas o Shih Tzu é campeão de coprofagia. Ei, meu Deus, tinha que ser, ô meu pai. E outra coisa, gente, a gente, com a tecnologia que eu falei que eu sou tecnológica, a gente não tá limitado aos profissionais que estão ali na sua região, na sua cidade. Sim. Esse tipo de problema, eu consigo te ajudar à distância, por exemplo. Outros profissionais também. Não estou fazendo propaganda, tô. Porque assim, a gente tem que estudar o comportamento do animal, a gente pode prescrever alguns exames para poder prescrever alguns exames, indicar alguns exames para a gente excluir a causa física e ficar com a parte comportamental. E a gente lança mão de homeopatias, de florais, que a gente consegue harmonizar o seu pet. E aí, pela câmera, pelo vídeo, a gente consegue passar esse tipo de orientação, porque é muito mais aqui do que o pegar, do que o ver, né? Porque na coprofagia, a gente não tem muito o que apalpar. Então, é uma possibilidade, um nicho muito grande de mercado, de mercado não só para o veterinário, mas de luz para o tutor. Porque o tutor que está lá no interior, que não tem nenhum veterinário que possa abordar diferente esse problema, que pode ser, eu perdi meu namorado por conta do meu cachorro, minha vida, eu tô na terapia por causa disso agora. Quer dizer, às vezes o problema para mim tá razoavelmente resolvido. O problema pra ela é desse tamanho. Sim. E a gente tá aqui pra ajudar só o bicho, a gente tá aqui pra ajudar a humanidade. Perfeito. Então, perfeito. A gente consegue te auxiliar à distância para esse manejo adequado desse problema, por exemplo. É claro que eu não consigo castrar a sua cachorra à distância, mas eu consigo fazer um pós-cirúrgico interessante para você. Sim, bem legal. Estamos chegando ao fim do nosso episódio do Tauricast. Esse episódio que eu tô adorando. Foi o que eu falei pra senhora. Eu tirei bastante dúvida minha, que eu deixei a senhora falar. Que eu gosto assim, quando vem assunto de medicina tradicional chinesa, eu gosto de deixar vocês falarem, entendeu? Eu não gosto quase de falar, não sei se vocês perceberam. E chegando ao fim, que conselhos você daria aos tutores que estão considerando a medicina tradicional chinesa como parte dos cuidados dos seus animais de estimação? Entre em contato comigo no direct. Esse é o conselho. Perfeito, doutora, perfeito. Então, eu tenho para falar um pouco mais sobre isso, né? Porque quando o tutor já considera uma abordagem diferente para o seu paciente, é sinal para o seu cachorro, Sim. É sinal que ele já procurou, normalmente, o tipo de assistência convencional. Então, quando você não se dá, aí não deu certo, ou tá dando pouco certo, ou tá demorando para resolver, e aí ela começa a olhar para outras possibilidades. Então, procure na sua região, por exemplo, aqui mesmo, né, na fitofórmula, ela tem o link, né, o cadastro dos veterinários que podem atender. Sim, e até dos prescritores. O guia da mtc.com.br, isso mesmo. Aí você consegue lá, tem um cadastro das pessoas que têm um olhar diferente, não só por trabalhar com isso, mas tem um olhar diferente, então vai poder abordar melhor o problema que tá te afligindo ou só afligindo o cachorro, porque tem essa, né, ou tá afligindo os dois ou tá afligindo só o cachorro, ou só o tutor. 3 possibilidades. Então, olha, observa que se ele tá, por exemplo, te abrangendo tudo isso. E aí esses tutores, o tutor legal que procura a gente também é quando ele usa nele e funciona. Ele fala, gente, por que não abordar pela primeira vez, a primeira abordagem naquele problema no meu cachorro com a medicina chinesa? Com a homeopatia, com a acupuntura, com tudo isso. E aí ele vai você vai procurar esse profissional e você vai encontrar na loja onde vende agulha na sua região, agulha de acupuntura, ele vai saber quem mede com acupuntura nisso. Sabe? Verdade. A acupuntura eu não consigo te ajudar à distância, só indicando algum colega que trabalha na sua região. Agora, a medicina chinesa, fala aí, Vitor, se é uma boa anamnese, na medicina chinesa, eu não consigo fazer esse atendimento à distância. O Dr. Bergamo, que atende os humanos, ele faz atendimento à distância. Exatamente, eu ia falar isso. Telemedicina. Então, quer dizer, você que está longe, né, na Paraíba, você pode entrar em contato com pessoas que trabalham com medicina chinesa. No caso eu, né, tá? Por favor, né? Isso mesmo. Um crédito pra mim. E a gente consegue fazer na anamnese, que a anamnese é esse primeiro atendimento, consulta. E eu não vou perguntar como ele se coça. Tipo assim, ele coça. Não, a minha pergunta é como ele se coça. É de manhã? É no verão? É no inverno? Então, é uma abordagem muito diferente. A gente fala que vira terapia pro tutor, né? Porque aí ele se dá conta que ele conhece pouco o cachorro dele. Aí eu falo, amor, então não é você que tem que vir. Tem que vir que fica em casa com ele o dia inteiro. Exatamente. Não é você.
Você é o pagador, né? Você é o financeiro, né? E a sua funcionária que fica em casa, que é o tutor, né? Porque ele que fica na tutoragem do seu paciente o dia todo. Goste ou não, essa é a verdade. É verdade, te trago verdades. Então eu preciso falar com a sua funcionária. Então eu me passo o WhatsApp dela, porque eu vou fazer uma chamada de vídeo e vou conversar com ela para respeito disso. E às vezes o tutor não aceita. Não. É meu. Falei, então tá, as informações que você vai me trazer, você é o meu Google do seu cachorro. Uhum. As informações que você vai me trazer talvez não sejam as que eu precise, mas tudo bem, se você quiser assim. Que a gente deu uma volta pra chegar no Rebouças, né? A gente pode chegar a gente pode ir reto, né? Chegar onde precisa. Então, tudo bem. Então, a informação, quem escolhe, quem dá é o tutor, né? Eu não posso esganar ele pela tela. Isso que é bom, gente. Quando vocês me atendem pelo telefone, quando eu atendo por TV, eu não consigo esganar o tutor. É que eu falo, meu amor, não é assim que tá. Você não deu remédio, que amor. Bacana, né? Era o que eu tava esperando, não dar o remédio, né? Como se fosse isso. Ai, Deus. Mas é isso, tem que considerar a medicina tradicional chinesa. Eu acho que, não é que tem, né? Eu não obrigo nada a ninguém. Não, claro. Mas as pessoas que têm que querem a real cura, não importa a via, né? Se você tá se importando com a via, tudo bem, se importe com o caminho, né? A gente não quer saber o caminho. Igual homeopatia, né? Eu receito 5 homeopatias num frasquinho só. Ai, não, doutora, eu sou unicista, eu só gosto de receitar uma. Falei, então, você quer saber qual é o remédio que funcionou? Eu quero que funcione. Boa. Doutora, chegamos ao fim. Deixa seu Instagram para quem quiser procurar a senhora, para curtir seus conteúdos que a senhora posta, para estar seguindo e também para chamar e fazer um atendimento, seja no Guarujá, Baixada Santista ou por videochamada quiser fazer o atendimento. Depois da pandemia, teleatendimento, isso mesmo. A medicina veterinária nos propiciou, nosso conselho propiciou que a gente pudesse fazer esse tipo de atendimento. Claro, né, gente? Eu não consigo castrar pela internet, Sim. Mas a gente consegue fazer bastante coisa legal pela internet. Sim. Qual é o seu arroba? @DRA Luvete no Instagram e Vete Lu no TikTok. Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigada. Eu adorei, de verdade. Vamos acabar, então, com um cheiro fitoterápico. Vocês não vão sentir, mas a gente vai. Olha, cheiro de erva, que é muito bom. Isso mesmo. Qual é esse, doutora? Esse é o Angelicai Composto. Esse é a nossa linha de skincare. Adoro. Ó. Maravilhosa, né? A senhora usa também? Eu uso. Pó de pérola eu uso. Aí a linha de skincare da Fito? Não são todos, não, porque eu tenho idade, né? Eles fazem uma skincare tem pra peles maduras. E como eu tenho conhecimento da medicina chinesa, eu tomo outras coisas. Eu tenho cabelo branco, por quê? Porque eu quero. Porque tem vários fitos que puder retardar isso. Ó. Gente, antes de encerrar, me sigam no Instagram, Vitor Leutes. Segue também o Tauricast, ok? A gente tá agora postando cortes maiores, isso mesmo. Então, como vocês já sabem, nosso episódio ele sai quarta-feira, 2h da tarde. Na quinta, sexta, segunda e terça, você tem cortes maiores sobre cada episódio que saiu na quarta-feira. A gente também tem os cortes menores que a gente posta no Shorts e no TikTok. O TikTok é Tauricast também. Siga a nossa patrocinadora Fitofórmula. Acesse o guia da MTC para achar um prescritor mais perto de você. E siga também o Espaço Taori. Vai lá conhecer esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Isso mesmo, doutora. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Tchauzinho. Tchau, gente.